Shalom a todos! Este é mais um dia que o Senhor nos tem feito, por isso alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E grande é o Senhor e muito digno de ser louvado para todos, sempre e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que guia, que protege e que nos fortalece todos os dias. E a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Louvado e bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. É com muita satisfação que eu estou aqui gravando mais esse vídeo, com muita alegria mesmo. Semana passada nós ficamos impedidos de estarmos gravando, várias coisas aconteceram, mas hoje aprove o Senhor que pudéssemos estar aqui. Eu estou muito feliz mesmo. Eu espero que vocês estejam bem. A cada um de vocês que tem assistido os nossos vídeos, as pessoas que têm curtido, as pessoas que têm nos comentado no dia a dia, que têm assistido, com muito carinho, com muito amor que eu recebo tudo isso, e que o Senhor retribua abundantemente sobre a tua vida, viu? Por esse carinho, por todas as coisas que algumas pessoas têm me falado. Amém? Mas, sem delongas, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo, onde estamos estudando a série do Sermão do Monte, e vamos continuar exatamente da onde paramos no último vídeo. Então, se você puder, abra sua Bíblia comigo, em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 5, hoje nós vamos ler até o verso 15. Hoje vamos ler alguns versículos, então o texto vai ser um pouco extenso. Espero que você acompanhe comigo e com certeza Deus falará profundamente aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. E diz aqui o texto do Senhor: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para ser vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que pelo muito falares serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos permita cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? E essa é a palavra do Senhor que nós temos para compartilhar aqui. E tem bastante coisa para nós estarmos falando. Amém? Quero procurar ser o mais breve possível. No vídeo anterior, nós estávamos falando a respeito de dar a esmola, de algumas atitudes, e você não ser visto fazendo isso. Então, na verdade, aqui Jesus ele é uma continuação do que ele estava falando. Primeiro falando a respeito de dar esmola, e agora ele enfatiza a questão da oração. Qual o propósito da oração? O propósito da oração ele é sublime, ele é algo maravilhoso para todo aquele que crê no Senhor. O propósito da oração é estabelecer comunhão com Deus, é estar próximo de Deus, é se achegar a Deus. É como aquela conversa em que uma criança corre aos braços do pai, senta ali no colo e conta-lhe tudo o que aconteceu no decorrer do seu dia. É esse o cerne de todo o propósito da oração. Algumas pessoas, muitas vezes eu vejo sempre dizendo assim: eu tenho que orar mais, eu tenho que me apegar com Deus, eu estou passando por dificuldades, tem que estar orando, orem por mim, eu preciso estar orando, a gente tem que orar. Muitas vezes nós ouvimos esses termos, mas na verdade, orar não é uma questão de obrigação para você cumprir um protocolo religioso. Orar é muito mais do que isso. Orar é estabelecer um relacionamento.
É você ter prazer, porque você sabe que quando você está orando, você está conversando com a pessoa mais preciosa do universo e justamente a pessoa que te redimiu, a pessoa que te resgatou. Se hoje eu e você nos chamamos pelo nome do Senhor e temos o Senhor em nossa vida, foi porque Ele nos resgatou. E o propósito maior dele nos resgatar é para que nós estivéssemos em profunda comunhão com Ele. Por isso eu te digo nesta hora, se o propósito seu de oração for tantas e tantas e tantas coisas, e que a última delas seja pensar em ter algo de comunhão com Deus, o caminho que você tem traçado pode estar sendo errado. E você tem que rever os seus conceitos. Amém? Então que você comece a buscar isso de Deus. Uma vida de oração, mas uma vida plena de oração. Aonde você viva um relacionamento com Deus. Aonde nós temos que nos achegar a Deus de maneira tal. Aonde nós venhamos a dissipar todas as amarras da nossa mente, do nosso eu, toda a canseira da nossa carne. E você pensa muitas vezes que a oração é apenas um monólogo, aonde você balbucia palavras pelo vento. E você age como uma pessoa que está falando apenas balbuciando palavras, então está tudo errado. Você precisa entender que a boa oração é uma conversa, um diálogo com o Criador, e pode ter a certeza que Ele está ouvindo a minha e a sua oração. Amém? E continuando aqui no texto, Jesus ele pega e enfatiza a primeira coisa: quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas, que vão nas sinagogas ou nas praças e oram a fim de serem vistos pelos homens. Então era o que nós estávamos falando, a questão do propósito. A pessoa acha que ela tem que orar, ou a pessoa acha muitas vezes que faz parte da sua vida religiosa, seja na igreja, seja entre os irmãos, que ela tem que orar para mostrar que ela é uma pessoa de virtude, uma pessoa espiritual, uma pessoa que tem vivido a sua fé. E este não é o propósito. Claro que nós devemos orar entre os irmãos, em comunhão, no momento de oração, de intercessão, de adoração, cultos de oração. Isso é uma bênção, irmãos. Mas só que não podemos nos deixar levar pela vaidade dessas coisas. De alguém chegar e falar assim: nossa, irmão fulano ora que é uma bênção, e a pessoa se sentir vaidosa com isso. De repente a pessoa deixar de entender que a oração é uma comunhão com Deus, a pessoa passar a ver que a oração dela, que ela tem uma oratória em que todos ficam impressionados com o seu modo de falar, e a pessoa se sinta lisonjeada com isso. Então é exatamente o que Jesus falou, aonde as pessoas agirão como hipócritas, porque já recebeu a sua recompensa, foi lisonjeado pelos homens, teve reconhecimento dos homens. Isso não é o propósito da oração. E aí Jesus falou: quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, em secreto, aonde ninguém vê, aonde ninguém te dá reconhecimento, aonde ninguém vai bater nas tuas costas e falar assim: poxa, você é servo de Deus mesmo. Lá, no esconderijo, no secreto, é onde o Senhor vai te visitar e te recompensar. E não há recompensa maior do que se achegar no Santo dos Santos, estar no Santo dos Santos, sentir aquela doce presença te invadindo. Não tem nada nesta vida que possa ser maior ou mais sublime do que a presença do Criador visitando você no lugar secreto. Amém? E continuando aqui, Jesus ele fala: orando, não useis de vã repetições como os gentios que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Então isso daí é algo muito importante de nós vermos. Então aqui Jesus ele enfatiza a respeito disso. Por quê? Porque os gentios, os pagãos na época, eles usavam de repetições, de orações repetitivas, porque eles entendiam que pelo muito falar, pelo muito repetir aquela prece, seriam ouvidos. Como nós vemos em algumas culturas, em algumas religiões, onde as pessoas fazem um mantra e a pessoa fica lá repetindo aquelas mesmas palavras, no sentido que aquilo vai levar ela a um elevo espiritual. Jesus disse que não, que oração é relacionamento, não é pelo muito repetir. Amém? E isso serve para nós, que a oração ela também não é como nós vemos em alguns segmentos cristãos, onde as pessoas rezam e pegam aquela oração decorada e usam daquilo e repetem várias vezes
aquela oração decorada. Aí você me diz assim, José, mas eu não posso pegar e escrever a oração, uma coisa que tiver sensibilizado o meu coração e depois falar isso ao Senhor? Claro que você pode, desde que a intenção do seu coração seja expressar isso para o Senhor. Você pode usar um salmo num momento de oração com Deus, você pode usar de alguma palavra da Bíblia para expressar aquilo no momento de oração para Deus, mas desde que a intenção do seu coração seja estar falando isso para o Senhor, levar elogios ao Senhor através da sua própria palavra, mas desde que a intenção do coração seja essa. Se a sua intenção é apenas balbuciar palavras sem sentido e sem o seu coração estar envolvido nisso, você vai estar fazendo tanto quanto aquele que reza e repete, repete, repete. Novamente eu digo, oração é relacionamento. Amém? E continuando aqui, irmãos, aí Jesus ele começa a falar, né? E ele fala aqui que não é por muito orar, porque Deus ele já sabe de tudo o que vocês necessitam mesmo antes de pedir. Então não tem sentido de ficar repetindo, como se pelo muito falar Deus ouviria. Ele já sabe o que nós precisamos. Mas novamente eu digo a vocês, o que Deus quer. Deus sabe que precisamos? Sim, claro que Ele sabe, mas o que Ele quer? Relacionamento. Ele quer estar próximo de nós. Amém? E aqui eu vou abreviar aqui esse texto, porque aqui Jesus ele dá uma ênfase no Pai Nosso, na oração modelo. Nós temos vídeos aqui que nós já gravamos anteriormente, onde nós falamos parte por parte da oração do Pai Nosso, o seu significado, a sua aplicação. Então você pode estar procurando tanto no nosso canal do YouTube, como nos vídeos do Instagram. Você vai achar ali nós fazendo um estudo extenso sobre parte por parte do Pai Nosso. Amém? Eu só vou finalizar aqui com o versículo 14 e 15, onde Jesus disse, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu quero deixar isso daqui para você neste dia, que o perdão para os nossos pecados está atrelado a um coração perdoador. Amém? Se você falha e você chega aos pés do Senhor para confessar os seus pecados ao Senhor, para fazer na sua devocional o seu momento de confissão dos seus pecados, de reconhecimento dos seus pecados, mas você não se dispõe a perdoar aquele que te ofendeu, Deus não ouvirá a sua oração. Porque Deus ele não está obrigado a nos perdoar. E você me diz assim, José, mas eu me arrependi de todo o meu coração naquela minha confissão. Cheguei ao Senhor, clamei, chorei e me arrependi do que eu tinha feito. Mas se você não tiver um coração perdoador, Deus não ouvirá a sua oração. E eu tenho que falar essa verdade para vocês esse dia. Porque nós muitas vezes colocamos, como diz o ditado, tampando o sol com a peneira. A gente coloca, né, aquela peneira em cima lá do nosso coração endurecido e queremos fingir que perdoamos e tal, e aí segue a vida. E aí guardamos aquele sentimento no nosso coração. Amém? Mas o que o Senhor Jesus ele nos ensina é isso, que nós temos que perdoar a todos aqueles que nos ofenderam. Claro que cada um tem uma estrutura, cada um tem um nível com o Senhor, e o Senhor entende o seu coração. Mas eu quero enfatizar uma coisa aqui para você guardar no seu coração. Que perdoar não é uma coisa atrelada ao que você está sentindo. Perdoar é obediência, porque perdoar é mandamento de Deus. Então nós temos que perdoar porque é uma questão de obediência a Deus. Ah, mas eu estou sentindo, mas libera a palavra de perdão. Chega aos pés do Senhor e fala, Senhor, aquilo tudo que fulano fez comigo, eu libero perdão. Eu abro as portas do meu coração e eu entrego isso. Eu não retenho isso, eu libero a pessoa no reino do Espírito. E se Deus te der a oportunidade de conciliação, vá reconciliar com o teu irmão. Mas não retenha a pessoa em seu coração. Porque se você reter e não perdoar, você estará em desobediência com Deus. E aí Deus não ouvirá as nossas orações. E aí você me diz assim, mas José, e aí como que fica a questão do meu sentimento? Deus te trará cura. Amém? O Senhor curará a sua alma desse sentimento de tristeza daquele que te ofendeu. Mas você tem que se predispor. Quando você abre o seu coração e você libera perdão sobre aquilo que te fizeram, pode ter a certeza que Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, te cobrirá. E Ele começará um processo de cura na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu encerro aqui essa palavra para que esse vídeo não fique muito longo. E eu espero de todo o meu coração
o Espírito Santo fale mais aos vossos corações. Amém? Que você venha crescer espiritualmente, que você venha viver algo abundante diante de Deus, e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Você é precioso e o Senhor tem trabalhado no seu coração para fazer algo profundo na sua vida. A boa obra que o Senhor começou na sua vida, Ele completará. Amém? Deus abençoe vocês. Shalom, shalom.